Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conosco nesse tempo especial. Que Deus abençoe verdadeiramente a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Um texto muito conhecido, onde o Senhor Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia nos apresenta o nosso Deus como um Deus triuno. Ao Pai é especialmente atribuída a obra da criação. E também o Pai, ele é o protagonista da velha aliança. Ele foi aquele que mais atuou no Antigo Testamento, mesmo que Jesus e o Espírito ali estivessem. Jesus, a ele é atribuída a obra da redenção. Jesus é o Filho de Deus que decidiu, que aceitou o desafio de abrir mão da sua glória, de entrar neste mundo, tornar-se homem como qualquer outro, para então morrer numa cruz, derramar o seu sangue e reconciliar o homem com o Pai, pagando todo o preço de culpa e de dívida que o pecado havia trazido sobre a raça humana. Uma obra tremenda, perfeita, completa. Ao Espírito Santo é atribuída a obra da santificação e da capacitação da igreja para dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus desenvolveu o ministério, subiu aos céus e agora ele atribui à sua igreja a tarefa e a responsabilidade de dar continuidade a esse ministério, pregar a palavra, realizar milagres, enfim, trazer a glória do reino de Deus nesta sociedade. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos exatamente como Deus agiu, como o Espírito Santo entra na história. No dia de Pentecostes, nós vemos ali o relato de que eles estavam reunidos, 120 pessoas que perseveravam esperando a promessa. Uma promessa tinha sido liberada. Eu li a vocês, Atos 1:8, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer. Então eles estavam agora na expectativa do derramar do Espírito, da vinda do Espírito sobre eles. E então no capítulo 2, nós temos o registro de como Deus age para cumprir esta promessa. E quando nós lemos, nós vemos que o Espírito Santo veio de uma forma impactante, realmente que chamou a atenção. Porque diz aqui que de repente se ouviu um som como de um vento muito forte. Depois se viu sobre a cabeça de cada um daqueles 120, uma língua como de fogo. E mais, todos começaram a falar em línguas estranhas que eles nunca haviam falado. Então, o Espírito Santo entra na história para ser o protagonista desses últimos tempos de uma maneira muito forte, muito impactante, porque a sua missão, a sua tarefa era extremamente, ou continua sendo e sempre será até a volta de Cristo, extremamente importante. Por quê? Porque a sua tarefa é capacitar a igreja para fazer a obra. Por isso, o Espírito Santo, ele se torna o motor, ele se torna o dínamo da igreja. Por quê? Porque ele é aquele que, vamos dizer assim, habilita a igreja para realizar a obra, para ela cumprir a sua responsabilidade, para ela poder fazer aquilo que Deus lhe atribui. E qual é a atribuição da igreja? Lemos em Mateus 28, versículo 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Lá em Marcos 16, 15 diz, e vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Então a tarefa atribuída à igreja foi de levar o evangelho, de pregar a palavra de Deus, de levar a mensagem da redenção até aos confins da terra. E é claro, uma tarefa extremamente desafiadora, uma tarefa bastante árdua, mas Deus, o que Ele faz? Ele derrama o Espírito Santo exatamente para habilitar essa igreja a cumprir esse propósito. Inclusive Jesus, quando teve o seu último tempo com os discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, ele diz aos discípulos que eles fariam obras ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. Então, há uma promessa de uma presença e há uma promessa de um equipar da parte de Deus, da igreja, para que ela pudesse cumprir o seu papel. E por causa desta promessa, o que nós encontramos nas Escrituras é Deus colocando à disposição dos seus filhos da igreja uma caixa de ferramentas muito diversificados e que justamente ajudam ou que possibilitam todos os cristãos a cumprir o seu papel e fazer aquilo que Deus entrega para a igreja para que ela realize. E a Bíblia também nos diz que quem é cristão, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Paulo diz em Romanos 8, versículo 9, que aquele que não tem o Espírito não é dele, não é filho de Deus. Então, se você é cristão, o Espírito de Deus habita em você. E se o Espírito de Deus habita em você, dentro de você potencialmente há dons e capacitações sobrenaturais e extraordinários à sua disposição. Por quê? Porque a igreja, ela é responsabilizada para dar continuidade ao ministério de Jesus. E é claro que Jesus não enviaria a igreja para cumprir essa tarefa sem capacitar essa igreja, sem colocar à disposição dela os equipamentos necessários para que ela possa cumprir este papel. Nós temos falado algumas vezes de que este ano nós estamos festejando o jubileu do grande avivamento que aconteceu no Rio Grande do Sul há 50 anos atrás. Faz 50 anos que um grande derramar do Espírito Santo aconteceu no Rio Grande do Sul, especialmente nas igrejas históricas, nas igrejas chamadas tradicionais. E foi exatamente naquele tempo que eu fui alcançado pelo Espírito Santo, que eu conheci o Espírito Santo de uma forma pessoal, que a minha vida foi transformada, o ministério foi transformado, fui batizado no Espírito Santo e tudo mudou na minha vida. Completamos 50 anos em maio, no final de maio, se completou 50 anos de pessoas se reunindo para buscar essa unção intensamente para as suas vidas. E quando nós olhamos o que é jubileu no Antigo Testamento, jubileu era quando, por exemplo, as terras eram devolvidas aos seus legítimos donos. Quando pessoas que tinham dívidas eram perdoadas das suas dívidas e pessoas que estavam presas eram libertas e trazidas de volta à sociedade. Portanto, era um recomeço. O ano do jubileu era um recomeço para uma nova vida, para novas oportunidades, para novos desafios. Nós cremos que nós estamos vivendo um tempo novo, nós estamos entrando numa nova estação. Festejamos o jubileu e agora estamos olhando para frente, entendendo que se lá atrás Deus fez coisas gloriosas, Deus hoje vai fazer coisas ainda maiores. Por isso, nós precisamos nos conectar cada vez mais com o Espírito Santo. Precisamos ler os textos das Escrituras que nos falam a respeito dele, que nos ensinam aquilo que ele está disposto a fazer, que nos mostra como ele age
na vida das pessoas e quais são os frutos possíveis de serem produzidos por aqueles que se deixam envolver e usar por esse Espírito Santo. Então, nós estamos trabalhando exatamente em cima disso, estamos num curso de atualização, estamos nos reunindo para estudar e para orar, exatamente para que essa nova estação, ela brote com muito maior intensidade, que se já se experimentou lá no passado um grande derramar do Espírito, que hoje a igreja experimente um derramar ainda mais intenso, que o Senhor se derrame sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja em todos os lugares, para que mais pessoas possam ser tocadas pelo Espírito, possam ser cheias do Espírito, possam ser motivadas pelo Espírito, possam ter esse dinamismo que o Espírito Santo produz fluindo nas suas vidas. Por quê? Porque os desafios são imensos. Primeiramente, nós vemos o pecado cada vez mais proliferando ao nosso redor, pessoas cada vez mais se afastando de Deus, entrando em práticas cada vez mais tristes que ferem o coração de Deus. Por outro lado, vemos muitas pessoas distantes, vemos pessoas da própria igreja se afastando, esfriando, simplesmente não tendo mais aquela alegria, aquela disposição, aquele desejo de adorar o Senhor, de ter comunhão com Ele. Por isso, nós concluímos que precisamos, com certeza, de um novo derramar do Espírito, de uma nova visitação do céu, um toque poderoso do Senhor nas vidas e nos corações. Para quê? Para que a igreja seja reincendiada, que o fogo de Deus volte a queimar na igreja, que a unção venha e que a igreja ela seja novamente habilitada com dons, toda sorte de dons. Estudamos no nosso curso de atualização os dons ministeriais, 5 dons: o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral, o mestral. Estudamos o quanto isso é importante e que cada um dos filhos de Deus tem uma inclinação para um desses 5 dons que pode ser usado na igreja para a glória de Deus. Vimos também os dons de motivação de 1 Coríntios capítulo 12, são 7 dons de motivação maravilhosos. Vou lê-los aqui nas Escrituras, no capítulo 12, versículo 6 em diante. Ele diz: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. Que exerce misericórdia, com alegria. São os 7 dons motivacionais e que Deus concede aos seus filhos, para que eles atuem em diferentes áreas e assim edifiquem a igreja do Senhor, abençoando as pessoas nas suas necessidades. E nós vimos também os dons do Espírito, que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, que são os 9 dons do Espírito: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dons de curar, milagres, também discernimento de espíritos, a variedade de línguas, interpretação de línguas. São os dons do Espírito que Ele concede para quê? Para que a igreja esteja equipada para realizar a sua obra. Às vezes a gente olha para a realidade ao redor e é meio que se atemoriza. Eu quero dizer para você que crê em Cristo, o que Deus tem para nós é muito grande. Deus tem instrumentos, Deus tem armas preparadas aos seus filhos, que vão habilitá-los a enfrentar essa realidade, superar todas as barreiras, todos os limites e de fato poder proclamar o nome do Senhor e se mover cada vez mais no sobrenatural de Deus. Eu digo a você que me escuta, nós precisamos crescer na manifestação do poder de Deus.
Eu li no começo, Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, que há um poder que está à nossa disposição. E esse poder, ele visa justamente nos impulsionar a nós ultrapassarmos todos os limites, seja do medo, seja da preocupação, ou seja qualquer outra barreira. Deus, pela unção do seu Espírito, vai nos habilitar para nós rompermos as barreiras e avançarmos e chegarmos em qualquer lugar onde Deus nos enviar e proclamarmos ali o amor de Deus e realizarmos ali as obras grandiosas que Jesus disse que nós faríamos, maiores do que aquelas que Ele próprio fez. Então, amados, eu creio que nós estamos entrando num tempo novo. Nós estamos orando muito por isso. Estamos crendo que Deus vai se derramar nesse tempo de uma maneira nova, grandiosa, extraordinária. Vai ultrapassar aquilo que aconteceu lá atrás. Mas é preciso que a igreja meramente tenha o coração em Deus. Que a igreja ela tenha expectativa de um novo derramar de Deus. E que a igreja ela realmente se posicione, ela se coloque na presença do Senhor, na posição onde Deus quer que ela esteja, para que então ela possa ser visitada por esta glória, esta unção nova, fresca, linda, maravilhosa do Espírito de Deus, possa vir sobre a igreja, e então a igreja ela se levante, cheia desse Espírito, que traga vida para a igreja, traga santidade para a igreja, traga alegria para a igreja, leve a igreja a ser uma igreja que adore a esse Senhor, uma igreja totalmente rendida e comprometida com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Precisamos retornar a esse fogo lá dentro do nosso coração, precisamos voltar a esse entusiasmo, a essa disposição, precisamos nos render, nos jogar nos braços do Senhor, para que então Ele encontre vasos úteis que Ele possa encher, e eu tenho certeza, nós vamos ser surpreendidos a cada dia, e vamos ver resultados que talvez jamais imaginávamos que veríamos. Deus, Ele é um Deus glorioso, poderoso, insuperável naquilo que Ele faz. Por isso, para encerrar, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando num tempo novo. Associe-se a esse tempo, associe-se aos propósitos do Senhor, renda-se completamente a Ele, e de fato, que você seja uma pessoa disponível nas mãos de Deus para ser tocada e para ser movida para coisas grandes que Deus tem para a sua igreja nesse tempo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo a esse culto na Tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces o coração de cada um, Pai, mas a minha oração é que Tu despertes o Teu povo, Pai. Pai, para o novo que o Senhor quer realizar. Pai, para algo mais intenso, ó Deus, que o Senhor quer realizar no coração e na vida dos Teus filhos. Pai amado, que todo medo, ó Deus, todas as barreiras, Pai, todo e qualquer outro obstáculo sejam removidos pelo Senhor. Pai, trabalha aqueles que te chamam pelo Teu nome, que eles entendam que neles há o Espírito Santo, e se há o Espírito, toda a capacidade de Deus, tudo aquilo que Deus promete e diz nas Escrituras, está nas suas vidas. Pai, que eles creiam, deixem fluir, para que então o Senhor possa, Senhor Deus, habilitar cada um para realizar a obra do Senhor. Pai, que esse ministério que Jesus começou possa ter continuidade através de uma igreja equipada, ó Deus, cheia do Espírito, Pai, habilitada nos dons, para levar a palavra e para realizar as grandes e maravilhosas obras de Deus. Pai, eu quero liberar a Tua graça e a Tua bênção sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de encerrar, só lembrando, final de semana, nossas atividades. Aliás, esse final de semana, no sábado, nós temos o Congresso da Visão Celular, que será no auditório da PUC, das 9 da manhã até as 9 horas da noite.
Cremos que vai ser um tempo extraordinário, manifestação gloriosa de Deus no meio do seu povo. Domingo nós teremos aqui os nossos cultos. Temos sentido uma presença de Deus cada vez mais intensa, temos orado por uma manifestação mais gloriosa do Senhor e cremos que cada vez mais Deus nos capacitará para nós nos movermos nos dons espirituais. Cremos que o Senhor concederá aos seus filhos cada vez mais esta fé, para que assim pessoas sejam abençoadas em todas as áreas, em toda e qualquer necessidade, porque o Senhor tem provisão para todas as áreas de necessidade do ser humano. Venha de manhã, domingo às 9 horas e de noite às 19 horas. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Deus abençoe a sua vida e a sua família.